Só pra olhar, né? A frase cai como um tapa seco no meio do salão. Henrique Valadares nem disfarça o sorriso torto enquanto cruza os braços diante de Jonas Aureliano da Costa. O brilho do piso reflete tudo: os carros caros, os ternos alinhados e o contraste incômodo do tênis gasto, da camisa simples, da mochila velha que Jonas ainda segura no ombro. Henrique inclina levemente a cabeça e completa, alto o suficiente para quem quiser ouvir. Esse modelo aí é mais para quem já compra aqui. O riso não vem de um canto só. Ele se espalha. É rápido, cúmplice, venenoso. Jonas sente os olhos passando por ele como scanners silenciosos, calculando, julgando, decidindo quem ele é sem perguntar nada. Alguém pigarreia. Outro vendedor, Paulo Sérgio Nogueira, cochicha algo que não dá para ouvir, mas o riso denuncia. Uma cliente bem vestida cruza as pernas no sofá de couro, observa Jonas de cima a baixo e balança a cabeça, como quem já conhece o final dessa história antes mesmo de ela começar. Jonas caminha mais 2 passos, devagar, para diante do carro topo de linha, o mesmo que sempre aparece nos anúncios. O mesmo que ninguém imagina ele levando dali. Ele aponta com calma, quase respeitosamente. Henrique solta o golpe final, agora com falsa gentileza. Vamos ver algo mais em conta? Talvez lá fora, no pátio. As risadas ficam mais altas. O desconforto vira espetáculo. Por um segundo, tudo o que Jonas escuta é o próprio coração. Ele poderia responder, poderia ir embora, poderia abaixar a cabeça. Mas não faz nada disso. Ele respira fundo, endireita os ombros, pede para falar com o gerente, só isso. E espera, em silêncio, ao lado do carro que todos decidiram que não é para ele. Esse silêncio começa a incomodar. Não é o silêncio de quem aceita a humilhação. É o silêncio de quem aguenta, de quem segura algo por dentro. Henrique evita encarar. Paulo Sérgio finge olhar o celular. O clima esfria. A zombaria perde o ritmo. Pela primeira vez, alguém percebe que talvez tenha ido longe demais. Encostada perto do balcão, quase invisível até então, Marina Lopes Ferraz levanta discretamente o celular. Ela não fala nada, não interfere, apenas grava. Registra as falas, os risos, os olhares atravessados. Quando um dos vendedores percebe a câmera, o salão muda de temperatura. O desprezo hesita. A certeza vacila. Jonas continua ali, imóvel. O tênis gasto ainda no mesmo lugar. A mochila ainda no ombro. Mas agora algo mudou. Não fora. Dentro. Ele tira o celular do bolso com calma, como quem não tem pressa nenhuma. Abre uma foto antiga. Mostra por alguns segundos um hospital, crianças, um passado que ninguém ali conhece. Depois muda de tela. Abre o aplicativo do banco. A voz sai baixa, firme. Pode emitir a nota. Ninguém entende de imediato. Jonas completa sem elevar o tom. Pagamento à vista. Os números aparecem, grandes demais para serem ignorados. 2.400.000 reais. O sistema carrega. Confirma. O som da impressora começando a trabalhar corta o ar como um veredito. Se essa cena te causou indignação, se você sentiu o peso dessa injustiça logo nos primeiros minutos, já deixa seu like agora e se inscreve no canal. E fica comigo, porque o que vem depois transforma esse silêncio em algo que ninguém ali vai esquecer. As risadas não cessam. Elas se organizam, mudam de tom, ganham cumplicidade, viram um código silencioso entre quem se sente protegido pelo ambiente. Paulo Sérgio se inclina para o lado, cochicha algo no ouvido de outro vendedor e ri como quem compartilha uma piada privada demais para ser repetida em voz alta. O outro responde com um sorriso torto, rápido, quase automático, e olha para Jonas como se estivesse avaliando uma curiosidade fora do lugar, algo que entrou ali por engano e ainda não percebeu. A cliente bem vestida descruza e cruza as pernas de novo, ajeita o salto no chão brilhante e observa Jonas de cima a baixo com calma clínica. O olhar não é agressivo, é pior, é conclusivo. Ela suspira,
Balança a cabeça lentamente, como quem já conhece o final daquela história antes mesmo de ela avançar um capítulo. Para ela, aquilo já acabou. Jonas aponta outra vez para o carro topo de linha, agora com menos gesto e mais intenção. O dedo não treme, o braço não vacila. É um gesto simples, quase respeitoso. Henrique não perde a chance, inclina o corpo para frente, abre um sorriso largo, desses que parecem acolhedores à primeira vista, e dispara com falsa gentileza. Vamos ver algo mais em conta? Talvez lá fora. A frase sai limpa, treinada, redonda. Não é improviso, é rotina. Cai no salão como uma senha silenciosa. As risadas ecoam. Não são gargalhadas abertas. São pequenos estalos de escárnio espalhados pelo espaço como gotas caindo em sequência. Um riso aqui, outro ali. Um nariz puxando o ar, um canto de boca levantando. A humilhação se torna coletiva. Ninguém interrompe. Ninguém questiona. O julgamento vira coro, ainda que ninguém esteja cantando alto. Um vendedor comenta, quase como quem ajuda, que aquele modelo dá manutenção cara. Outro emenda, olhando para a tela do computador, que seguro pesa bastante. A cliente solta um "é complicado", que não acrescenta nada, mas reforça o veredito como um carimbo final. Paulo Sérgio ajeita o paletó com cuidado exagerado e murmura que tem perfil para tudo, deixando o olhar escorregar até o tênis gasto de Jonas, demorando um segundo a mais do que o necessário. Henrique passa a mão pelo capô do carro, como quem protege um objeto que considera ameaçado. O gesto é quase instintivo, possessivo. Ele pergunta se Jonas já conhece a ficha técnica. E a pergunta vem carregada de ironia, não de interesse. É formulada de um jeito que já traz a resposta embutida, como se fosse óbvio que não, como se o simples fato de estar ali fosse uma ousadia. O salão parece se estreitar, as paredes não se movem, mas o espaço pesa. O brilho do piso reflete sorrisos tortos, olhares enviesados, posturas defensivas. O ar fica mais denso, mais quente. Jonas sente o peso, sente o calor subir pelo pescoço, sente o impulso imediato de responder, de explicar, de provar alguma coisa. Mas não responde. Ele permanece, fica parado inteiro, como se estivesse fincando os pés naquele chão que parece rejeitá-lo. O silêncio dele agora contrasta com o ruído ao redor. Não é um silêncio vazio, é um silêncio cheio, um silêncio que ocupa espaço. E isso começa a incomodar de verdade. Henrique insiste, muda a estratégia, fala de financiamento, de prazos, de alternativas mais realistas. Usa sempre o plural, como quem dilui a responsabilidade no ambiente inteiro. A gente costuma ver isso. A gente recomenda começar por outro modelo. Paulo Sérgio ri de novo, baixo, curto, e acrescenta algo sobre primeira compra, como se Jonas estivesse ali para brincar de cliente. A cliente se inclina para a amiga e cochicha, apontando discretamente para a mochila de Jonas. O gesto é rápido, mas claro. A vergonha alheia cresce, é possível sentir no ar. É possível ver nos olhos de quem assiste e não participa, nos que desviam o olhar para o celular, nos que fingem se interessar por um folder qualquer, nos que sabem que aquilo passou do limite, mas preferem não se envolver. Jonas respira fundo. O peito sobe devagar, desce devagar. Ele não rebate nenhuma palavra, não corrige ninguém, não levanta a voz. Apenas pede para falar com o gerente. A frase sai simples, limpa, sem peso, sem tom de ameaça, sem drama. É quase um pedido administrativo, e ele espera, em silêncio, ao lado do carro que todos decidiram que não é para ele. Esse gesto, ficar, começa a desmontar mais do que qualquer discussão. O riso perde ritmo. A ironia começa a falhar. Paulo Sérgio pigarreia e tenta mudar de assunto. Henrique consulta o relógio, como se o tempo agora fosse um aliado. A cliente ajusta a bolsa no colo e evita encarar Jonas por muito tempo, como se o olhar dele tivesse ganhado um peso inesperado. O constrangimento se desloca. Ainda existe, mas já não aponta só para Jonas. Começa a se espalhar,
começa a contaminar quem riu demais, quem falou demais, quem julgou rápido demais. Jonas permanece ereto, firme, a mochila ainda no ombro, o tênis gasto ainda no chão brilhante. Mas algo mudou. Ele não parece menor, não parece deslocado, não parece alguém que deveria sair dali. Pelo contrário, quanto mais tentam diminuí-lo, mais evidente fica que a medida estava errada desde o início. O salão sente, não entende ainda, mas sente. E é exatamente aí que essa história começa a sair do controle de quem achou que mandava. Se essa cena te deu vergonha alheia, se você já presenciou algo parecido ou conhece alguém que passou por isso, comenta aqui embaixo. Quero saber se essa história toca algo que você já viu de perto, porque o que vem depois muda tudo. Jonas respira fundo mais uma vez. Não é um suspiro teatral, não é um gesto para chamar atenção. É um movimento interno, quase imperceptível, como quem se ancora para não ser arrastado pelo ambiente. Ele não discute, não rebate nenhuma das ironias que ainda pairam no ar como fumaça antiga. Não tenta se explicar, apenas repete com a mesma calma de antes que vai aguardar o gerente. E aguarda. O tempo começa a se esticar de um jeito estranho. Não há relógio marcando segundos em voz alta, mas todos sentem. Cada minuto pesa mais do que o anterior. O ar-condicionado sopra frio demais, criando um contraste desconfortável com o calor que sobe no rosto de quem ainda estava rindo há pouco. O silêncio não chega de uma vez. Ele vai tomando espaço aos poucos, empurrando as conversas para os cantos, diminuindo os risos, deixando frases morrerem no meio. Uma palavra começa e termina antes de virar frase. Um riso sai e se arrepende no ar. É isso aí, vira apenas um pigarro. Jonas permanece ao lado do carro, não encosta, não passa a mão no capô, não se impõe fisicamente, mas também não se afasta. O corpo ereto, os pés firmes no chão, a mochila ainda no ombro, como um lembrete silencioso de quem ele é e de onde veio. O olhar segue tranquilo, mas atento. Não desafia, não foge, apenas sustenta. E sustentar ali, naquele lugar onde tudo foi construído para medir gente pela aparência, vira um ato que incomoda mais do que grito. Henrique tenta manter a postura profissional, mas o incômodo escapa nos detalhes. Ele ajeita a gravata pela terceira vez, passa a mão no cabelo, limpa a garganta sem necessidade. Finge conferir algo no computador que já foi conferido antes, como se números e telas pudessem salvar a autoridade dele. Paulo Sérgio muda de lugar, anda 2 passos, volta, como quem não sabe onde colocar o próprio corpo agora que a piada perdeu efeito. A cliente bem vestida pega o celular, desbloqueia a tela, bloqueia de novo, sem realmente fazer nada. O desconforto se espalha em pequenos gestos. O tipo de desconforto que ninguém confessa, mas todo mundo sente no estômago. A espera se alonga. Longa demais para ser ignorada. Curta demais para ser esquecida. O salão inteiro parece suspenso, como se estivesse preso entre o que acabou de acontecer e algo que ainda não chegou. Jonas sente os olhares. Sabe que está sendo observado, mas não baixa a cabeça. Não endurece o rosto. Há uma serenidade estranha ali, quase fora de lugar naquele ambiente que minutos antes parecia tão seguro para quem zombava. E é justamente isso que começa a virar faca. Ele não está pedindo desculpas por existir ali. O silêncio dele começa a falar. Não com palavras, mas com contraste. Ele expõe o excesso dos outros sem precisar apontar. Cada segundo em que não reage transforma a ironia anterior em algo feio de se ver, como se a luz forte do salão revelasse, de repente, manchas que antes ninguém notava. O riso que parecia leve agora soa agressivo na memória. As frases ditas antes começam a ecoar na cabeça de quem as pronunciou. Alguns evitam olhar para Jonas. Outros tentam, mas desviam rápido, como se encarar fosse admitir algo que não querem admitir. Que erraram o alvo, que erraram o tom, que erraram o mundo.
Um vendedor mais jovem se encosta discretamente no balcão, os braços cruzados, olhando para o chão. Não participou das risadas, também não interveio. Agora parece preso entre o alívio de não ter falado nada e o peso de ter ficado calado quando deveria ter feito algo. Ele olha de canto para Jonas, depois para Henrique, depois para Marina, que segue ali, silenciosa também, com o celular numa posição que não chama a atenção, mas registra. O simples fato de haver uma testemunha, ainda que ninguém diga isso em voz alta, adiciona um peso novo ao ambiente. Não é mais só uma humilhação, é um registro, é um espelho que não fecha. A cliente muda de posição novamente, suspira fundo, como se quisesse que o tempo andasse mais rápido. Ela faz um gesto pequeno com a mão, chamando a amiga para mais perto, e cochicha algo que se perde no barulho do ar-condicionado. O cochicho é quase automático, um reflexo social. Quando algo sai do controle, as pessoas tentam reenquadrar com palavras baixas, como se sussurrar fosse apagar o que aconteceu. Mas não apaga. Henrique olha para Jonas de relance e tenta sustentar um semblante neutro. Não consegue. Ele ensaia um sorriso, desiste. Em seguida finge que atende alguém ao telefone, mas a tela nem acende. Ele coloca o aparelho na orelha por um segundo, como se isso justificasse não fazer nada, e depois abaixa, irritado com o próprio teatro. Paulo Sérgio, que minutos atrás parecia tão confortável, agora tamborila os dedos no balcão e para, como se o som denunciasse nervosismo. Ele abre a boca para dizer alguma coisa, qualquer coisa, e fecha de novo. Não há frase segura. Tudo que for dito pode soar pior. Jonas continua ali, o olhar firme, mas sem rigidez. Não há raiva visível, não há prazer em constranger ninguém de volta. Há apenas presença. Uma presença que ocupa o espaço de forma diferente, que não precisa se impor porque não está pedindo autorização. Ele não parece alguém tentando provar valor. Parece alguém que já sabe o próprio valor e não tem pressa de convencer ninguém disso. E isso destrói a lógica do salão, porque o salão funciona na pressa. Pressa para julgar, pressa para vender, pressa para rotular. A espera segue e com ela os ruídos do lugar ficam mais nítidos. O ar-condicionado sopra. Um papel sai da impressora no fundo e alguém se apressa para pegá-lo, como se ocupar as mãos fosse uma fuga. O som de um salto tocando o piso ecoa mais do que deveria. Uma caneta cai e o estalo faz duas pessoas virarem ao mesmo tempo, exageradamente, como se estivessem esperando um acidente maior. O ambiente inteiro está hiperconsciente de si, e essa autoconsciência é desconfortável, porque obriga todos a sentirem o que antes ignoravam. Jonas não se mexe, mas também não está rígido. Ele tem aquela postura de quem aprendeu, em algum lugar da vida, que a pior violência, às vezes, é a que tenta te tirar do lugar sem encostar em você. E a resistência, nesse caso, é permanecer, é não se diminuir, é não entrar no jogo, é não fornecer o espetáculo que esperam. O silêncio dele não é submissão, é escolha. E isso começa a ser percebido, mesmo por quem não quer admitir. Henrique tenta de novo retomar o controle com uma frase que parece prática. Pergunta se Jonas vai querer água, se quer sentar ali. Não é gentileza real, é tentativa de deslocamento, tirar Jonas daquele ponto ao lado do carro, colocá-lo num canto, fazer com que o corpo dele pareça menor no espaço. Jonas apenas olha com educação e não aceita nem recusa com pressa. Ele responde o mínimo necessário e volta ao silêncio. O silêncio vira uma parede invisível. A cliente bem vestida, que antes parecia tão segura, agora evita sustentar o olhar em Jonas. Quando olha, é rápido. E sempre olha para a mochila, como se a mochila fosse a prova de que ela estava certa. Mas a mochila começa a funcionar ao contrário, porque o que mais constrange ali não é ele estar simples. É o ambiente inteiro ter usado aquilo como arma. A mochila vira um lembrete moral, não do que Jonas tem,
do que eles fizeram. Paulo Sérgio dá um sorriso curto, sem humor, e tenta aliviar. O gerente já deve estar vindo. A frase soa vazia. Henrique concorda com a cabeça, mas o gesto é duro. Ninguém sabe onde está o gerente. Ninguém sabe como ele vai reagir. E essa incerteza é o que deixa o ar pesado. É como se o salão estivesse aguardando uma sentença, mas ninguém sabe de que lado a sentença vai cair. Jonas, ao contrário, parece confortável com a espera. Isso irrita quem vive de controle imediato. Ele está firme porque não tem medo do tempo. E quando alguém não tem medo do tempo, o jogo muda. O que antes era humilhação começa a virar exposição. Não porque Jonas queira, mas porque a calma dele revela a pressa covarde dos outros. A pressa de humilhar antes que a verdade apareça. A pressa de empurrar para fora antes que alguém importante veja. A pressa de manter a regra não escrita do lugar. Aqui dentro, nós decidimos quem merece. O ambiente muda de eixo. Antes, Jonas era o elemento estranho. Agora, o estranho é o silêncio. É a falta de comentários, é a ausência de piadas, é o fato de ninguém saber exatamente o que dizer ou fazer. A zombaria perdeu o chão onde pisava. E sem esse chão, resta apenas o constrangimento cru, sem disfarce. As pessoas começam a sentir vergonha não do Jonas, mas de si mesmas. E essa é uma vergonha que não dá para rir por cima. A espera continua. 1 minuto vira 2, 2 viram 5. Cada um parece maior que o anterior. Jonas não se mexe. Se apenas respira, de forma constante, como quem entende que algumas batalhas não se vencem com palavras. Ele não precisa levantar a voz para ser ouvido. O silêncio dele já está preenchendo o salão inteiro. E quanto mais esse silêncio cresce, mais as expressões sutis de escárnio morrem nos rostos. O canto de boca que levantava antes agora pesa. O olhar de cima a baixo agora se esquiva. O deboche que parecia fácil agora parece feio, pequeno, covarde. Há algo firme naquele silêncio. Algo que não combina com a zombaria que dominava o salão minutos antes. Algo que desnuda a fragilidade de quem precisa rir para se sentir maior. Jonas não precisa, ele espera. E enquanto espera, o ambiente inteiro aprende, mesmo sem querer, que nem toda força faz barulho. Às vezes, a força entra calada e fica. E só isso já muda tudo. Se você acredita que o silêncio, em certos momentos, fala mais do que 1000 palavras, comenta aqui embaixo. Quero saber se você também pensa que a dignidade, quando é real, não precisa gritar para ser sentida. Jonas continua ali, imóvel, e é justamente essa imobilidade que começa a atrair atenção. Não atenção barulhenta, não curiosidade aberta. É aquele tipo de atenção desconfortável, lateral, que nasce quando algo claramente errado está acontecendo e as pessoas ao redor começam a perceber que não dá mais para fingir normalidade. 2 clientes que observavam carros mais ao fundo diminuem o ritmo, param de folhear catálogos e passam a olhar com mais frequência para o centro do salão. Um casal cochicha baixo demais para ser entendido, mas alto o suficiente para denunciar inquietação. A humilhação, antes confinada àquele grupo, começa a se espalhar como um murmúrio invisível. É aí que Marina Lopes Ferraz, encostada perto do balcão, ganha peso no cenário sem dizer uma palavra. Ela não se move, não se aproxima, não ergue a voz. Apenas mantém o celular na altura do peito, como quem checa mensagens, mas com a lente posicionada de forma precisa demais para ser coincidência. Marina já viu situações parecidas antes, em outros lugares, com outros rostos. Ela reconhece o clima. Reconhece quando o abuso se disfarça de rotina e grava. No começo, ninguém percebe. Henrique segue tentando disfarçar o próprio erro com frases neutras demais. Pergunta se alguém pode ajudar em outra coisa. Comenta sobre movimento do dia. Age como se o momento tivesse passado. Paulo Sérgio tenta rir de algo fora de contexto, um comentário solto sobre estoque, mas a risada morre sozinha.
A cliente bem vestida levanta, ajeita o vestido, como se estivesse pronta para sair, mas não sai. Fica ali, presa à cena, agora consciente demais para ignorar. O clima muda quando um dos vendedores mais novos percebe o reflexo da tela do celular de Marina no vidro do balcão. Ele congela por um segundo a mais do que deveria. O olhar sobe devagar, encontra o rosto dela, desce para o aparelho, volta para Jonas. O sangue parece abandonar o rosto dele num instante. Ele não fala nada, não precisa. O efeito já começou. Paulo Sérgio nota a mudança no comportamento do colega e segue o olhar. Vê o celular, vê a postura firme de Marina. O sorriso que ainda restava desaparece. Ele ajeita o paletó com pressa, como se pudesse reorganizar o passado com um gesto. Henrique percebe logo depois. Primeiro sente, depois vê. A expressão dele muda rápido demais para ser natural. O corpo fica mais rígido. A voz, quando sai, fica um tom mais alta do que deveria, denunciando nervosismo. Tudo certo por aqui, ele diz para ninguém em específico. A frase soa falsa no ar pesado. Não há resposta. O silêncio agora não pertence só a Jonas. É um silêncio compartilhado, um silêncio que observa. A partir desse momento, o salão deixa de ser um espaço de venda e vira outra coisa, um tribunal informal. Não há juiz declarado, não há sentença falada, mas há testemunhas. E quando há testemunhas, o comportamento muda. As pessoas passam a medir gestos, a escolher palavras, a evitar excessos. O desprezo, que antes fluía solto, agora hesita. Pela primeira vez, a cliente bem vestida cruza os braços e evita encarar Jonas diretamente. Quando olha, o faz rápido, como se tivesse sido flagrada. Um dos clientes ao fundo limpa a garganta e comenta algo como situação estranha, sem saber para quem. O casal cochicha de novo, desta vez com um tom diferente. Não é curiosidade, é reprovação contida. O ambiente inteiro começa a entender que passou do ponto, mas ninguém quer assumir isso em voz alta. Marina continua gravando. O rosto neutro, a postura relaxada demais para quem está completamente atenta. Ela não busca o melhor ângulo, não dramatiza, registra as falas truncadas, os silêncios longos, os olhares que fogem, as tentativas desajeitadas de parecer profissional depois do estrago feito. Ela sabe que muitas vezes não é o ato explícito que condena, mas o conjunto. O antes, o durante, o depois. Henrique tenta corrigir a rota. Oferece água novamente. Pergunta se Jonas quer sentar. A gentileza surge tarde demais e com pressa demais. Parece ensaiada, parece estratégica. Jonas agradece, educado, mas permanece onde está. Não se move, não reage com ironia, não expõe ninguém. Essa escolha aumenta ainda mais o desconforto, porque retira qualquer desculpa para a hostilidade. Não há confronto para justificar defesa. Há apenas dignidade contra constrangimento. Paulo Sérgio tenta fazer contato visual com Marina, como se buscasse algum tipo de acordo silencioso, mas ela não responde. O celular continua ali, discreto e implacável. O simples conhecimento de que aquilo pode sair daquele salão, ganhar outras paredes, outros olhos, outras interpretações, muda tudo. O riso fácil de minutos atrás agora parece perigoso. As frases ditas em tom de brincadeira soam cruéis quando revisitadas mentalmente. O julgamento silencioso se intensifica. Não é Jonas quem julga. São os olhares cruzados entre clientes. São as expressões contidas de quem percebeu tarde demais. São os gestos pequenos de arrependimento mal resolvido. Um vendedor passa um pano imaginário no balcão, como se limpar a superfície ajudasse a apagar o clima. Outro organiza folders em pilhas que já estavam organizadas. Todos tentam parecer ocupados. Ninguém consegue. Jonas sente a mudança. Não sorri, não relaxa. Não se aproveita, ele apenas permanece.
E essa permanência, agora observada por mais gente, expõe o erro inicial de forma ainda mais dura. Porque quanto mais testemunhas surgem, mais evidente fica que o problema nunca foi ele. Foi o ambiente. Foram as suposições. Foram os risos. A humilhação inicial, antes vista como algo pequeno, cotidiano, passa a ter peso, passa a ter rosto, passa a ter registro. E isso assusta, não pelo medo de punição imediata, mas pelo medo de reconhecimento, de ser visto como realmente foi, sem filtro, sem desculpa. O ar fica pesado, denso, difícil de respirar sem perceber. Cada pessoa ali sente que está sendo avaliada, mesmo sem câmera apontada diretamente. É o tipo de julgamento que não precisa de palavras. Basta a consciência de que alguém está vendo, de que alguém pode contar, de que aquilo não vai morrer ali. Marina abaixa o celular por um segundo, checa algo na tela e volta à posição inicial. O gesto simples basta para reafirmar: nada acabou. Nada foi esquecido. O desprezo, que antes parecia confortável, agora se mostra frágil, hesitante, envergonhado. O salão já estava num estado estranho, como se todo mundo tivesse sido empurrado para dentro do próprio corpo. A câmera de Marina não apontava como uma arma, mas era como se apontasse. Henrique tentava manter o que restava da autoridade, mas cada movimento dele agora parecia um esforço para parecer normal diante de algo que já tinha saído do normal faz tempo. Paulo Sérgio, que antes falava com o peito estufado, agora media as palavras como quem pisa em vidro. A cliente bem vestida evitava encarar Jonas diretamente, mas não conseguia desviar por completo, porque alguma coisa ali começava a cheirar a injustiça de verdade. E injustiça, quando é percebida, vira um peso no ar. Jonas permaneceu alguns segundos a mais em silêncio, não por hesitação, mas como quem escolhe o tempo exato de colocar a realidade na mesa. Ele não tinha pressa. A pressa era deles. Isso era o primeiro sinal da virada. A calma dele não era fraqueza, era controle. Ele ajeitou a alça da mochila no ombro, respirou uma última vez e tirou o celular do bolso com um gesto simples, quase casual. Sem teatralidade, sem levantar o braço como quem anuncia algo. Apenas tirou. Henrique abriu a boca como se fosse interromper, talvez com mais uma orientação ou uma piada disfarçada, mas travou. O que se ouviu foi só o som do ar-condicionado e um clique pequeno, quando Jonas desbloqueou a tela. Nada grandioso. E mesmo assim, todo mundo olhou. A primeira coisa que Jonas mostrou não foi o banco, não foi número, não foi prova financeira, foi uma foto. Uma foto antiga, com cores um pouco lavadas, como se tivesse sido tirada num tempo em que câmera ainda não corrigia tudo. Na imagem, ele parecia mais jovem, o rosto menos marcado, o olhar mais aberto. Ao lado dele, havia crianças em um hospital. Algumas com avental pequeno, outras com soro ao fundo e um sorriso que não combinava com a fragilidade daquele ambiente. Jonas estava ali, com o braço ao redor de uma delas, e a expressão dele na foto era de cuidado, não de pena, de presença. Ele não explicou de imediato. Apenas deixou a foto existir por alguns segundos, tempo suficiente para a imagem atravessar as defesas de quem estava ali. A cliente bem vestida engoliu em seco. Paulo Sérgio inclinou a cabeça, como se tentasse encaixar Jonas numa narrativa que fizesse sentido. Henrique forçou um sorriso que não nasceu e morreu rápido, porque era impossível rir daquela foto. Até Marina, acostumada a registrar sem se envolver, respirou de um jeito diferente, como quem reconhece que a história tinha uma raiz emocional que ninguém ali tinha imaginado. Jonas passou o dedo na tela e mudou de aplicativo. A transição foi limpa, racional, sem suspense barato. E aí, ele abriu o banco. Não houve frase de efeito, não houve discurso. Ele apenas olhou para Henrique como se falasse com a mesma educação de sempre e disse baixo com firmeza: "Pode emitir a nota."
A frase não tinha desafio, tinha decisão. Henrique piscou 2 vezes. Como é? Saiu quase sem voz, não por respeito, mas porque o cérebro dele ainda tentava manter o mundo antigo funcionando. Paulo Sérgio deu um passo curto para mais perto, instintivo, como quem precisa ver com os próprios olhos para acreditar. O casal ao fundo parou de fingir que olhava carro. A atenção agora era total. Jonas manteve o celular numa altura confortável e digitou algo rápido. 1 toque, 2, 3. O tipo de gesto que todo mundo conhece, mas que, naquele contexto, parecia impossível. A tela mostrou um valor, e o valor não era alto, era absurdo para aquele julgamento que tinham feito dele. 2.400.000 reais. O salão não reagiu com gritos, não reagiu com uau, reagiu com ausência. Um silêncio que cai de cima, pesado, e faz até a luz parecer mais fria. A cliente bem vestida levou a mão à boca sem perceber. Paulo Sérgio ficou imóvel, com o olhar preso como se tivesse visto um acidente. Henrique, por um segundo, pareceu perder a capacidade de sustentar o próprio corpo. Ele apoiou a mão no balcão como se o chão tivesse mudado. E então veio o som mais decisivo de todos. O sistema confirmando. Não foi um aplauso, não foi um parabéns. Foi aquele confirmado, frio, digital, impessoal, que não tem emoção, mas tem verdade. A verdade nua. Uma verdade que não pede permissão para existir. Ela apenas aparece. Henrique tentou dizer alguma coisa, qualquer coisa que reorganizasse a vergonha. Ah, sim, claro, mas as palavras se embolaram. O tom de voz dele, antes afiado, agora era mole. Ele procurou algum lugar para colocar o olhar e não encontrou, porque agora o olhar de todo mundo estava nele. Paulo Sérgio abriu a boca, fechou, abriu de novo. Uma frase quis nascer. Talvez deve ser transferência agendada. Talvez isso não significa que já caiu qualquer tentativa de salvar o ego, mas morreu antes de sair. O valor estava ali, a confirmação estava ali, a câmera estava ali, e Jonas estava ali, do mesmo jeito, sem arrogância, sem vingança, só com a realidade nas mãos. Marina, do canto, registrava tudo, e o mais forte não era o número. Era a mudança dos rostos, era ver a máscara cair sem violência. A expressão da cliente bem vestida já não tinha superioridade, tinha constrangimento. O casal ao fundo não cochichava mais, observava como quem assiste a um julgamento que finalmente ficou justo. O vendedor jovem, que antes não sabia para onde olhar, agora olhava para Jonas com um tipo de respeito que não se ensina em treinamento de atendimento. Henrique, com dedos trêmulos, começou a digitar no sistema. Os cliques da tecla pareciam altos demais. Cada letra era um pedido de desculpa sem palavras. Ele tentou imprimir a nota fiscal rápido, como se cumprir o protocolo apagasse o que aconteceu antes. Mas o protocolo não apaga nada, só oficializa o que o ambiente já entendeu. A impressora engasgou por um segundo, aquele barulho curto de papel puxando, e o som atravessou o salão como uma martelada. Quando a nota começou a sair, uma folha branca se desenrolando lentamente parecia uma sentença. Não contra Jonas, contra todos que escolheram julgar. Henrique pegou o papel com cuidado excessivo, como se pudesse rasgar a própria vergonha se puxasse forte demais. Jonas não sorriu, não provocou, não disse "eu avisei". Ele apenas ficou. E ficar agora tinha outro significado. A mesma postura que antes era tratada como teimosia, agora parecia dignidade. A mesma mochila que era motivo de cochicho, agora parecia um símbolo de história. O mesmo tênis gasto, que foi julgado como sinal de incapacidade, agora era só um tênis. E isso era o mais humilhante para eles. Perceber que tudo o que usaram para medir Jonas nunca mediu nada além da própria pequenez. Henrique tentou recuperar algum controle, oferecendo um café, água, um assento VIP, frases que soavam ridículas de tão tardias.
Jonas respondeu com educação mínima, como quem não quer transformar aquilo em espetáculo. Ele não precisava. O espetáculo já tinha acontecido do jeito mais cruel, a exposição do preconceito. O choque não estava só em saber que Jonas podia pagar. O choque real era perceber que Jonas tinha escolhido não pagar com humilhação de volta. Ele entregou verdade, e a verdade fez o resto sozinha. O salão inteiro, de um jeito ou de outro, entendeu a mesma coisa ao mesmo tempo. A história que eles inventaram sobre Jonas era falsa. E a história que Jonas carregava era grande demais para caber nos rótulos que jogaram nele. E enquanto a nota fiscal terminava de ser impressa, enquanto o papel ainda estava quente, enquanto Henrique segurava a folha como quem segura uma prova contra si mesmo, Jonas olhou ao redor com calma, não para procurar perdão, mas para registrar mentalmente cada rosto, cada gesto, cada microexpressão, porque alguns aprendizados não precisam ser ditos, eles precisam ser vistos. O papel ainda estava quente na mão de Henrique, mas o calor que tomava o salão agora era outro. Não era euforia, não era admiração fácil. Era aquele tipo de constrangimento que vira silêncio de respeito quando a verdade ganha profundidade. Jonas não comemorou, não levantou o queixo, não procurou vingança no olhar de ninguém. Ele só respirou, como se tivesse atravessado uma porta invisível. E então disse uma frase simples que derrubou o último resto de suposição. Aquele carro não era para ele. Henrique piscou, confuso, como se a mente tentasse encontrar um motivo lógico que ainda mantivesse o mundo do jeito antigo. Paulo Sérgio ficou parado, com o maxilar rígido, sem saber se aquilo era uma piada ou uma humilhação ainda maior. A cliente bem vestida, que tinha assistido tudo com o olhar pronto para julgar, agora parecia menor no próprio salto. Marina manteve o celular discreto, mas a expressão dela mudou, não por surpresa, e sim porque percebeu que aquilo não era sobre dinheiro desde o início. Era sobre sentido. Jonas apoiou o celular na palma, fechou o aplicativo sem pressa e guardou no bolso, como quem encerra uma parte técnica e abre uma parte humana. Ele olhou para o carro por um segundo, não com desejo, com memória, e falou do mesmo jeito que tinha falado tudo até ali, sem dramatizar, sem se colocar como vítima, sem buscar pena, apenas com uma serenidade firme, quase sagrada. Eu não vim aqui por status, ele disse. Eu vim por uma promessa. A palavra promessa entrou no ar como um objeto real. Pesou. Porque promessa não é justificativa. Promessa é vínculo. E quando alguém diz isso sem pedir aplauso, a gente entende que existe uma história por trás que não cabe em sarcasmo. Jonas contou que a irmã dele, Aline Mara da Costa, tinha trabalhado ali na Aurora Prime Motors anos antes, num tempo em que a loja ainda era menor e o brilho no chão não escondia tão bem a arrogância. Ela era do tipo que atendia todo mundo do mesmo jeito, porque enxergava gente antes de enxergar roupa. Ela falava do hospital infantil parceiro com um respeito que parecia oração. Participava das campanhas, corria atrás de doação, convencia empresários com paciência, levava sorriso onde ninguém queria perder tempo. E Jonas, que sempre foi mais silencioso, via tudo de longe, sem entender completamente. Até o dia em que entendeu. Ele não deu detalhes duros, não procurou cenas tristes. Só disse que Aline adoeceu rápido e foi embora cedo demais. E que nos últimos dias, quando tudo ficou pequeno e essencial, ela segurou a mão dele e pediu uma coisa. Não pediu revolta, não pediu justiça, pediu continuidade. Pediu que ele não deixasse o bem morrer com ela. Pediu que ele não deixasse o hospital infantil virar apenas uma parceria de marketing na parede de uma empresa. A última conversa que eu tive com ela foi sobre isso. Jonas falou baixo. Ela disse que quando a gente faz uma promessa com amor, a gente não faz para ser visto. A gente faz porque é certo. A frase atravessou o salão como uma lâmina suave, sem sangue.
mas cortando o orgulho de todo mundo. A cliente bem vestida desviou o olhar, como se tivesse sido lembrada de algo que preferia esquecer. Paulo Sérgio olhou para o chão e, pela primeira vez, parecia não ter uma saída fácil. Henrique segurava a nota fiscal como se aquele papel agora fosse menos importante do que as palavras que estavam sendo ditas. Jonas explicou que o carro fazia parte de uma entrega solidária já agendada, uma ação maior que ia envolver imprensa local, hospital, parceiros e famílias. Não era improviso. Não era impulso. Era cumprimento. Uma peça concreta de uma promessa que ele vinha mantendo em silêncio mês após mês, desde que a irmã se foi. Ele tinha escolhido fazer aquilo sem anunciar, sem postar, sem transformar em vitrine. Só que naquele dia, naquela loja, a promessa esbarrou no preconceito e foi obrigada a aparecer. Eu aguentei calado porque eu não vim aqui para brigar, ele disse. Eu vim para cumprir o que eu prometi para ela. Se eu perdesse a cabeça, eu estaria fazendo por mim, e isso aqui não é sobre mim. Houve um silêncio diferente, um silêncio que não constrange, ensina. Um dos vendedores mais novos esfregou os olhos rápido, como quem tenta disfarçar. A cliente inspirou fundo, e o gesto parecia um pedido de desculpas que não saiu pela boca. Marina, atrás da tela, manteve a gravação, mas agora com a consciência de que estava registrando algo raro, um tipo de força que não grita. Jonas olhou para o próprio tênis, como se lembrasse de onde veio, e depois para o carro, como quem enxerga o destino como uma estrada que se abre não para ostentar, mas para servir. E concluiu, sem fechar a história, apenas abrindo a verdade inteira. Aline dizia que promessa de verdade não precisa de palco, precisa de coragem. O salão ainda estava preso naquela frase. Promessa não precisa de palco. Quando a porta de vidro se abriu com um movimento rápido demais para ser casual. Não foi barulho, foi impacto. Um tipo de presença que muda a temperatura do lugar sem precisar levantar a voz. O homem entrou com passos firmes, terno escuro, olhar direto, e por um segundo ninguém soube se era mais um cliente ou alguém que vinha encerrar aquilo de vez. Até que Henrique, com a nota fiscal ainda na mão, empalideceu como se tivesse visto um fantasma. Era Roberto Mendonça Alvarenga. A simples menção do nome não aconteceu em voz alta, mas aconteceu nos olhos, nos ombros que enrijeceram, no jeito como Paulo Sérgio parou de respirar por um instante, no silêncio que se arrumou sozinho, como se o salão inteiro tivesse entendido que, a partir dali, cada segundo valia mais. Roberto não entrou procurando carro, nem olhando vitrine. Ele entrou procurando pessoas. E quando o olhar dele encontrou Jonas ao lado do topo de linha, o rosto dele mudou. Não para surpresa, mas para reconhecimento. Jonas não se mexeu, não fez sinal, não pediu nada. Só sustentou a própria postura, como vinha sustentando desde o início. Roberto caminhou direto até ele, ignorando o balcão, ignorando folders, ignorando o teatro de normalidade que Henrique tentava manter. Então aconteceu a cena que ninguém ali estava preparado para ver. O dono da concessionária estendeu a mão para Jonas com respeito genuíno, daqueles que não se fingem. Jonas Aureliano, ele disse, num tom baixo, mas firme, com a certeza de quem conhece a história que o salão inventou em minutos e que ele desmentia com um gesto. O aperto de mão foi curto, sólido, e foi como se o chão mudasse de lugar, porque até aquele instante Jonas era tratado como alguém que precisava provar. Agora era alguém reconhecido antes de qualquer prova. Henrique tentou se aproximar com um sorriso apressado, quase suplicante. E Roberto levantou a palma da mão, sem agressividade, apenas interrompendo. Um gesto simples, agora não. E Henrique parou no lugar, travado. Roberto olhou ao redor. Não foi um olhar raivoso, foi pior. Foi um olhar que avaliava, que entendia tudo sem precisar perguntar. Ele viu a câmera discreta de Marina.
Viu a cliente bem vestida com o corpo rígido, sem saber onde colocar as mãos. Viu Paulo Sérgio com o maxilar apertado, tentando parecer neutro. Viu os vendedores fingindo ocupação. E viu Jonas, quieto, firme, inteiro. O contraste gritava sem som. Eu fiquei sabendo que houve um episódio aqui, Roberto disse, pausando a última palavra como quem escolhe não ser explosivo para ser definitivo. Henrique pigarreou, apressado. Seu Roberto, é que aconteceu um mal-entendido. Roberto não desviou os olhos de Jonas por muito tempo. E quando voltou a olhar para Henrique, o salão inteiro pareceu encolher. Mal-entendido? Ele repetiu com calma. Não, isso aqui não tem cara de mal-entendido. Ele apontou com o queixo para a nota fiscal. Isso aqui tem cara de julgamento. A palavra caiu pesada. Julgamento. E ninguém teve coragem de rebater. Roberto virou para Jonas outra vez, num tom que carregava um pedido de desculpas que não era só protocolo. Jonas, eu te peço desculpas, publicamente, pelo que fizeram você passar aqui dentro. Ele não disse se você se sentiu, não colocou condição, foi direto e isso desmontou a sala mais do que qualquer bronca. Paulo Sérgio baixou os olhos. A cliente bem vestida engoliu seco e desviou, como se a própria presença fosse uma culpa. Henrique apertou o papel com força e o barulho do papel amassando foi um som indecente no meio daquele silêncio. Roberto então se virou para os funcionários e o tom dele mudou. Não virou grito, virou sentença. Vocês não perderam uma venda, ele disse, deixando a frase respirar. Perderam a postura. O salão ficou sem ar. Henrique tentou falar, mas não saiu nada. Paulo Sérgio fez um gesto mínimo com a cabeça, como se quisesse dizer, eu só acompanhei. Mas o gesto pareceu ainda mais fraco. O vendedor mais jovem, que antes se escondia atrás do balcão, agora olhava para Jonas com um respeito quase dolorido. O poder tinha mudado de lado sem espetáculo, com um aperto de mão, com uma frase, com a verdade finalmente ocupando o espaço onde antes havia arrogância. Roberto caminhou até o balcão e, num gesto que parecia simples, tirou o papel amassado da mão de Henrique e alisou sobre a superfície. A venda vai ser feita do jeito certo, ele disse. Mas não é a venda que importa. Ele encarou o grupo, um por um. Aqui dentro ninguém escolhe quem merece respeito. O respeito é regra e regra não se negocia. Jonas permaneceu em silêncio. Mas agora era um silêncio diferente. Não era resistência, era dignidade reconhecida. E isso transformou o tom emocional do lugar. A tensão continuava, mas já não era humilhação. Era arrependimento, era vergonha limpa, era o tipo de dor que ensina. Roberto deu um passo ao lado de Jonas, como se deixasse claro para todos onde ele estava, de que lado estava e quem estava certo desde o começo. E antes que qualquer tentativa de desculpa ensaiada surgisse, Roberto finalizou, baixo, para que todos ouvissem. Quem julga pela aparência, esquece que o tempo é paciente e o tempo sempre cobra. O salão já não era o mesmo quando Henrique deu um passo à frente. Não foi um gesto ensaiado, nem rápido o bastante para parecer fuga. Ele parou a uma distância respeitosa de Jonas, com as mãos abertas, como quem admite que não tem mais nada a esconder. A voz saiu baixa, sem a firmeza de antes, sem ironia alguma. Ele começou a se explicar, tropeçou nas próprias palavras e parou no meio da frase. Percebeu que explicar seria apenas prolongar o erro. Então fez algo diferente. Pediu desculpas. Simples assim. Sem adjetivos. Sem se. Sem defesa. Um pedido curto, honesto, que não tentava apagar o passado, apenas reconhecê-lo. Jonas ouviu em silêncio. Não cruzou os braços, não desviou o olhar. Apenas assentiu com a cabeça. Um gesto mínimo que não concedia a absolvição total, mas aceitava o arrependimento como ponto de partida. Esse pequeno movimento foi suficiente para mudar o ar.
Paulo Sérgio, que até então evitava qualquer protagonismo, aproximou-se um pouco e também falou, não para justificar, mas para admitir que riu quando não deveria, que se deixou levar. As palavras custaram a sair, e isso as tornou verdadeiras. A cliente bem vestida levantou-se, ajeitou a bolsa e, sem discursos, disse, eu sinto muito. O pedido não era para Jonas apenas, era para si mesma. Roberto observava tudo sem interferir. A autoridade dele agora se manifestava no espaço que dava para os outros corrigirem o próprio caminho. Quando o vendedor mais jovem foi informado da redistribuição da comissão, ele arregalou os olhos, surpreso, e depois baixou a cabeça, constrangido por receber algo que deveria ser normal. Não sorriu. Agradeceu com um obrigado quase sussurrado e voltou ao trabalho com cuidado redobrado, como quem aprende sem precisar de punição. O carro foi preparado com atenção quase ritual. Não havia pressa, nem alarde. Um pano limpo passou pelo capô com movimentos lentos. O interior foi revisto em silêncio. Cada gesto parecia carregar a intenção de reparar não só o objeto, mas o momento. Quando o aviso foi colocado no balcão, aqui ninguém é julgado pela aparência. Ninguém aplaudiu. O respeito se manifestou de outro jeito. Alguns leram em silêncio, outros tocaram a placa de leve, como quem confirma que aquilo é real. Henrique aproximou-se mais uma vez, agora com um copo d'água. Ofereceu sem insistir. Jonas aceitou. Um gesto pequeno selou algo que palavras grandes não conseguiriam. A tensão cedeu lugar a uma calma diferente, não a calma de quem esqueceu, mas a de quem aprendeu. Marina guardou o celular por um instante, percebendo que aquela transformação não precisava ser capturada inteira para existir. Às vezes, a cura simbólica acontece quando ninguém está tentando provar nada. Jonas caminhou até o carro e passou a mão no volante, não com posse, mas com gratidão silenciosa. Roberto permaneceu ao lado, respeitando o tempo do outro. Não houve discurso final, nem fotografia. Houve entendimento. Um entendimento que muda valores, porque nasce do reconhecimento do erro e da escolha consciente de agir diferente dali em diante. O salão retomou a rotina, mas algo tinha ficado. Um jeito novo de olhar, uma pausa antes da piada, uma atenção maior ao silêncio. A injustiça não foi apagada, foi curada do único modo possível, com verdade, arrependimento e mudança concreta. Aos poucos, a tensão vai saindo do salão como se fosse um vapor preso nas paredes. Não some de uma vez. Ela descola devagar, em camadas, conforme cada pessoa entende que o momento já passou do ponto de briga e entrou num lugar mais profundo. O ar-condicionado continua soprando. Mas agora o frio não parece um julgamento, parece apenas ar. O brilho do piso ainda reflete rostos, mas os rostos não carregam mais aquele sorriso torto. Carregam outra coisa. Um tipo de quietude que nasce quando a gente percebe que errou e que alguém, mesmo tendo motivo, escolheu não esmagar ninguém com isso. Jonas não faz discurso, não olha para o teto, não aponta o dedo, não conta vantagem. Ele não tenta ensinar com palavras. Ele ensina ficando. Ensina com o modo como permanece inteiro, sem precisar humilhar de volta para se sentir maior. A verdadeira virada não está no valor pago, nem na nota fiscal, nem no dono que chegou. Está no que Jonas decidiu não fazer. Ele decidiu não revidar. Henrique ainda parece querer dizer mais alguma coisa. Ele ensaia uma frase, talvez para reforçar o pedido de desculpas, talvez para se livrar do peso. Mas Jonas apenas olha com calma e faz um pequeno gesto de cabeça, como quem diz que já ouviu o suficiente. Não há rancor no olhar, não há prazer, há limite. E limite, quando é colocado com dignidade, faz o ambiente inteiro respirar melhor. Paulo Sérgio, que antes se escondia atrás de risadas, se mantém quieto. Não porque foi calado à força, mas porque a situação o calou por dentro. A cliente bem vestida segura a bolsa com as duas mãos
e olha para o aviso no balcão como se lesse aquilo por dentro. Aqui, ninguém é julgado pela aparência. A frase parece simples, mas naquele momento ela pesa como um voto. Jonas então faz algo quase imperceptível e justamente por isso poderoso. Ele se vira um pouco para o vendedor mais jovem, aquele que não entrou na onda, que não riu, que não apontou a mochila como piada. Jonas não elogia em voz alta, apenas estende a mão. O aperto é curto, firme, e a frase que sai é baixa, sem teatralidade. Obrigado por ter sido correto. Só isso. Não é um prêmio, é reconhecimento. E reconhecimento, quando vem de alguém que foi humilhado e mesmo assim escolhe gratidão, desmonta a vaidade do mundo. O vendedor mais jovem engole seco. Ele não sabe como reagir, porque o gesto de Jonas não parece vitória, parece caráter. Ele balança a cabeça e responde com um de nada que sai apertado, como se algo dentro dele tivesse sido tocado. Marina observa de longe e percebe que ali existe a lição que a câmera não consegue fabricar. Não é o famoso que dá exemplo, é o homem simples, que quando teve chance de revidar, escolheu ser íntegro. Roberto permanece ao lado, mas não toma o centro. A autoridade dele agora é quase silenciosa também. Ele entende que aquele momento não é sobre ele consertar tudo com palavras. É sobre o ambiente aprender. E o ambiente aprende vendo Jonas agir, sem brigar, sem gritar, sem punir com humilhação. Os clientes que estavam ao fundo começam a voltar aos poucos aos seus próprios mundos, mas com outra postura. Um homem que antes folheava catálogo com indiferença, agora olha para Jonas com respeito discreto, como quem pensa, eu teria reagido diferente. Um casal troca um olhar e não precisa dizer nada. Eles sentiram. A vergonha alheia virou reflexão. E reflexão é incômoda porque é verdadeira. Jonas caminha até o carro e fica diante dele por um instante. A mão toca o volante mais uma vez, mas agora não há tensão. Há calma, há propósito. Ele não faz gesto de dono, ele não exibe. Parece alguém que carrega um compromisso maior do que o próprio orgulho. Roberto pergunta, com cuidado, se Jonas prefere que o carro seja entregue diretamente no hospital, como parte da ação já agendada. Jonas apenas responde, sim, sem enfeite, sem vitória. A promessa continua sendo o centro. Henrique dá um passo, como se quisesse acompanhar, ajudar, fazer algo que limpe o passado. E Jonas, sem olhar por cima, sem ferir, apenas diz, cuida daqui. A frase é simples, mas muda tudo. Não é uma ordem agressiva, é um convite à mudança. É como se Jonas entregasse responsabilidade sem vingança. Henrique fecha os olhos por um segundo, como quem recebe uma chance que não merece, mas que precisa honrar. Ele assente. E naquele assentir existe um pedaço de redenção. O silêncio que fica não é constrangimento, é respeito. O respeito agora não é pedido, é oferecido. Não oferecido porque Jonas pagou, mas porque Jonas permaneceu íntegro. Porque ele mostrou que a força real não é esmagar quem te esmagou, é não permitir que a humilhação te transforme no mesmo tipo de pessoa. É sair dali com a coluna reta e o coração limpo. Não porque esqueceu, mas porque escolheu não carregar veneno. E quando Jonas finalmente começa a se afastar do balcão, a mochila ainda no ombro, o tênis ainda gasto, a imagem é quase simbólica. Ele não precisou mudar por fora para ser reconhecido por dentro. O que mudou foi o ambiente. O que mudou foi o olhar dos outros. O que mudou foi a regra invisível. E isso, sim, é justiça. Meses se passam e o tempo, aquele mesmo que pesa nos momentos difíceis, começa a devolver tudo de outro jeito. A entrega solidária acontece numa manhã clara, sem pressa, sem espetáculo armado. O carro chega ao hospital infantil como parte de algo maior, integrado a uma ação que já vinha sendo construída com cuidado. A imprensa local aparece, primeiro tímida, depois curiosa, e acaba ficando. Não porque há luxo envolvido, mas porque há verdade.
As câmeras registram não apenas o veículo, mas os rostos das crianças, o sorriso contido dos profissionais de saúde, o silêncio respeitoso de quem entende que ali existe algo que não se mede em valor de mercado. A história corre, não corre como fofoca, mas como exemplo. Outros parceiros se aproximam do hospital, interessados não em aparecer, mas em participar. Pequenas doações se somam. Uma empresa oferece manutenção, outra garante combustível, uma terceira se compromete com equipamentos. O bem começa a circular, não explode, floresce. E quando o bem floresce, ele muda o ambiente ao redor sem precisar anunciar. Jonas continua discreto. Não vira personagem de palco, não concede entrevistas longas. Quando fala, fala pouco. Sempre aponta para o hospital, nunca para si. Ainda usa o mesmo tênis gasto, a mesma mochila. O que mudou não foi a aparência, foi o alcance. Pessoas passam a procurá-lo não pelo dinheiro, mas pela postura. Querem entender como ele conseguiu manter a calma, porque não reagiu com raiva, como sustentou a dignidade quando tudo empurrava para o confronto. Jonas não ensina fórmulas. Apenas diz que fez o que precisava ser feito para honrar uma promessa. Na concessionária, o impacto é silencioso, porém profundo. O aviso no balcão continua lá, firme, visível. Não virou decoração, virou lembrete. Novos clientes entram e percebem algo diferente no atendimento. Um cuidado maior, uma pausa antes da piada, um olhar que pergunta antes de concluir. Henrique muda aos poucos. Não vira santo, mas escuta mais, observa mais, corrige rápido quando percebe um desvio. Paulo Sérgio aprende a ficar quieto nos momentos certos. O vendedor mais jovem ganha confiança e passa a ser referência de atendimento respeitoso. O ambiente muda porque a régua mudou. Jonas se torna cliente âncora da loja, mas não no sentido tradicional. Ele não aparece para exigir privilégios. Ele aparece para alinhar valores. Quando retorna, é recebido com respeito natural, não com medo. Conversa com Roberto sobre novas ações, novas parcerias, novas formas de manter o compromisso vivo. A loja cresce, mas cresce diferente. Com consciência, com critério, com gente entendendo que reputação não se constrói só com fachada bonita, mas com decisões pequenas repetidas todos os dias. Fora dali, a história segue fazendo seu trabalho invisível. Pessoas que souberam do caso passam a se vigiar mais, a pensar duas vezes antes de julgar, a lembrar que não sabem tudo, que nunca souberam. O hospital ganha fôlego, a equipe sente, as crianças sentem, não como milagre, mas como continuidade. Como se alguém tivesse segurado a porta aberta tempo suficiente para que outras mãos chegassem. Jonas observa tudo com gratidão silenciosa. Ele sabe que o bem não volta sempre do jeito que a gente imagina. Às vezes volta em forma de paz, às vezes em forma de aprendizado coletivo, às vezes em forma de mudança real num lugar onde antes só havia regra dura e riso fácil. O karma positivo não é punição ao erro, é correção de rota. E quando a rota muda, tudo ao redor se reorganiza. O tempo paciente faz o resto. Aquela manhã na concessionária vira memória. Não uma lembrança amarga, mas uma referência, um ponto de virada. Algo que mostrou que integridade não é fraqueza, que silêncio pode ser força, que promessa cumprida tem eco. Jonas segue. A promessa segue, e o bem, quando encontra espaço, continua voltando. Maior, mais largo, mais humano. A entrega final acontece num fim de tarde tranquilo, quando o hospital já não está no pico do corre-corre, mas ainda pulsa vida em cada corredor. Não há tapete vermelho, não há música alta, não há tentativa de transformar aquilo em vitrine. O que existe é um tipo de solenidade silenciosa, como se todos ali entendessem que algumas coisas são grandes demais para serem celebradas com barulho.
Jonas chega com a mesma mochila no ombro, o mesmo jeito discreto, o mesmo olhar que aprendeu a atravessar tempestades sem perder a dignidade. Roberto está ao lado, respeitoso, sem tentar ocupar o centro. Henrique e Paulo Sérgio também estão, mas de outro modo, não como protagonistas, e sim como gente que foi obrigada a se enxergar e escolheu mudar. Marina a acompanha de longe, sem o celular levantado o tempo todo. Ela aprendeu com aquela história que registrar é importante, mas honrar o momento também é. O carro está ali, limpo, pronto, mas ninguém olha para ele como luxo. Olham como ferramenta, como ponte, como promessa cumprida. As crianças se aproximam com curiosidade, mas o que chama a atenção não é o brilho do veículo, são os olhares. Alguns profissionais do hospital enxugam o canto do olho sem fazer cena. Uma enfermeira aperta a mão de Jonas e diz, obrigada, como quem agradece por mais do que um carro. Agradece por esperança, por continuidade, por sentir que alguém ouviu a dor de perto e decidiu agir. Jonas apenas assente, com aquele tipo de calma que não pede aplauso. Roberto entrega uma pequena placa metálica para Jonas, já instalada discretamente no interior do carro, perto do painel. Não é propaganda, não tem logotipo grande, não tem nome de empresa. É uma frase, só uma frase. Jonas passa os dedos devagar pelo metal, como se confirmasse que aquilo é real. E lê em voz baixa, quase para si, mas alto o suficiente para quem está perto ouvir. Para quem nunca teve escolha, agora tem caminho. A frase atravessa o ar como um arrepio bom, porque não fala sobre vencer ninguém. Fala sobre abrir portas, sobre dar direção, sobre transformar dor em rota. Jonas fecha os olhos por um segundo, e quem conhece a história entende. Ali cabe a irmã dele. Cabe a promessa, cabe o silêncio que ele sustentou na concessionária, cabe a humilhação que não o quebrou, cabe a dignidade que não pediu licença. Cabe tudo. Ele abre os olhos e olha para o hospital, não como quem olha um cenário, como quem olha um compromisso vivo. E então ele entra no carro, sem pressa, sem pose. A porta fecha devagar, com aquele som macio que antes seria só detalhe, mas agora parece um ponto final simbólico. Um ciclo se fechando. Do lado de fora, ninguém ri. Não há piada. Não há cochicho. Não há aquele olhar de cima a baixo. O que existe é silêncio. Um silêncio diferente. Um silêncio que não é constrangimento, é respeito. É o tipo de silêncio que nasce quando a injustiça foi vista, corrigida, transformada em lição, e ninguém quer estragar aquilo com qualquer ruído inútil. Henrique observa de longe e, pela primeira vez, não procura ser notado. Ele só fica ali, com a postura de quem entendeu. Paulo Sérgio engole seco e encara o chão por um instante, não por vergonha vazia, mas por lembrança do que nunca mais quer repetir. Roberto respira fundo e olha para o aviso que meses atrás colocou na própria loja. E entende que a placa não era só uma frase, era uma nova regra de mundo. Jonas liga o carro e o som é baixo, quase suave. Ele não acelera, não faz barulho. Ele apenas sai devagar, como quem não precisa provar nada para ninguém. As crianças acenam, alguns adultos acenam de volta. Jonas segue, a promessa segue, e por alguns segundos o mundo parece mais justo do que costuma ser. E é aí que a história entrega o que ela prometeu. Justiça feita, aprendizado deixado, paz no lugar onde antes havia desprezo. Não porque alguém foi humilhado de volta, mas porque alguém escolheu ser íntegro. Porque o poder mudou de lado e mesmo assim não virou crueldade. Virou reparação, virou mudança real, virou caminho. Se essa história te deu arrepio, se você sentiu indignação lá no começo e esperança agora no final, deixa seu like no vídeo. Comenta aqui embaixo o que você sentiu, porque eu leio de verdade. Compartilha com alguém que precisa lembrar que dignidade ainda vence. E se inscreve no canal para continuar acompanhando outras histórias de justiça e destino.
Porque enquanto existir gente julgando pela aparência, também vai existir destino, colocando a verdade no lugar certo.